Eu resolvi fazer um vídeo dessa palavra aqui, ó, que é uma palavra tão temida, né, e tão mal interpretada também. Ela não só é uma palavra temida, mas ela é também mal interpretada. A palavra inferno, o que significa? Nós vamos ver a partir de agora. Isso me despertou há muito tempo atrás, porque alguém disse assim, uma pessoa que não conhecia a palavra de Deus disse assim: todos iremos para o inferno. E eu falei: todos iremos para o inferno? Bom, então deixa. Fui embora para cá, vim para minha casa pensando sobre esse assunto. Mas eu descobri uma coisa muito interessante. A palavra inferno, primeiro, eu comecei a questionar, porque ela significa, não significa lugar de perdição, por assim dizer. Não, vamos lá. Eu coloquei alguns detalhes aqui para a gente entender melhor. Eu coloquei da forma mais fácil para que mesmo as pessoas mais leigas no assunto entendam, né? Isso aqui não é uma coisa didática de aula de teologia. Isso aqui é para a gente entender o que significa a palavra inferno e saber que realmente aqueles que não forem arrebatados, eles vão sim para o inferno, para o mundo dos mortos. Ok? Vamos lá. A palavra inferno é de origem latina e significa profundezas, ou nas profundezas da terra, como para simplificar a ideia. Essa palavra não aparece no original bíblico, ou na Bíblia, mas foi utilizada para traduzir, né, 4 termos originais nas escrituras, sendo eles Seol ou Sheol, Hades, Geena, ou às vezes esse nome Geena aparece com 2 E e sem o H, e Tártaro. Bom, essas 3 palavras aqui significam, ambas vão, para muita gente, significa inferno. A palavra inferno nem mesmo existe nos textos originais da Bíblia, escrito em aramaico, hebraico e grego. A palavra inferno, que hoje conhecemos, origina-se da palavra latina inferos ou infernos, que significa lugar ou lugares abaixo, ou regiões inferiores. Isso aqui a gente vai ver lá em 1 de Pedro 3, tá aqui eu descrevi também, 1 de Pedro 3, 1 de Pedro 3, 18 e 20, né? Depois a gente vai ler, vai voltar lá para ler, ok? Vamos para o primeiro termo, Geena. Geena significa lugar de súplica eterna pelo fogo, inferno, ou pode significar inferno. Sofrimento eterno, tormento, tortura. Bom, isso é a palavra Geena significa. Você vai encontrar várias vezes isso aqui na Bíblia, esse termo Geena, né, que existe de fato lugar na Bíblia. O lugar Hades é um deus grego também, né? A gente conhece da mitologia grega. A gente conhece isso aqui da mitologia grega, né? É um deus grego do submundo, do reino dos mortos. E na mitologia romana ele é chamado de Plutão. Também é chamado de deus da riqueza, porque possui todos os metais preciosos do planeta. Reside em um governo do lugar mais sombrio da terra, para onde vão as almas dos mortos, ou seja, no submundo, né? Teoricamente no inferno, né? Como a gente está falando sobre isso. Seol, né? Trecho da web que eu destaquei, né? Isso aqui, por isso que eu deixei assim para você entender. Dá crédito a quem tem crédito, dá a César o que é de César. Tradução inglesa da escritura hebraica traduzida de forma variadas e o termo Sheol por inferno ou por túmulos, olha, lugar de mortos. Na Bíblia, o Sheol, assim como o Hades, é sede em parábolas. Tem o significado de morte ou morte temporária. Aí que você já encontra uma próxima, para você entender, já é muito mais próximo da realidade, tá certo? A morte atual da maioria dos humanos, que vai terminar com a ressurreição do dia do juízo. Então, Seol ou Sheol seria o termo mais próximo da palavra inferno, se por assim tivesse sido traduzido normalmente. A palavra Tártaro. Para os romanos, o Tártaro é um lugar para onde são enviados
os pecadores. Vigílio descreve em seu livro, né, ou na sua Eneida, né, em realidade, se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas precipitou no Tártaro, ou seja, no mundo dos mortos, eles os entregou às cadeias das trevas para serem atormentados e reservou em juízo. Ou seja, essa palavra aqui, ó, Eneida, significa poema, tá certo? E no livro dele, no poema dele, ele colocou essa palavra tártaro e as pessoas pegaram e colocaram ele como na teologia como que fosse uma palavra descrita na Bíblia. Não é, né? Apesar de muitos teólogos falar sobre isso, não está descrito na Bíblia como isso. O Sheol é o mais próximo. Eu já encontrei a palavra Sheol algumas vezes no Velho Testamento e essa palavra foi traduzida o mais próximo possível, a palavra Sheol, que é mundo dos mortos, mundo daqueles que hão de ressuscitar, né? Não é o lago de fogo. Tá certo? Ok, vamos lá, podemos começar. Eu comecei bem básico, como falei antes, bem básico mesmo. O trecho básico para nós começar a compreender essa palavra é aqui, ó. Lázaro e o rico. Isso é uma narrativa que o Senhor Jesus faz. Ele começa falando de algumas coisas, de repente ele muda e começa a falar disso daqui, ó. Que está em Lucas 19. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos. É interessante aqui para nossa meditação entender isso aqui, ó. Foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, olha, essa palavra está lá, erguendo os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamou dizendo: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. Né? E manda, olha, ele não diz pede, ele diz manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua. Então, estou atormentado nessa chama. A gente sabe que no seio de Abraão tem o lado daqueles que hão de ir para os céus, né, para Nova Jerusalém, não é para os céus, é para Nova Jerusalém, e tem aquele lugar em que as pessoas irão para o lago de fogo. Bom, aqui está a chave de tudo. O seio de Abraão, ele acabou? Bom, alguém diz que sim, um teólogo diz que sim, mas eu não posso acreditar. Eu pesquisei muito e não acredito nisso. Por que eu não acredito? Por causa de um texto que está escrito aqui em Hebreus, capítulo 11, versículo 38 e 40. Eu vou ler do 38 em diante, mas é o 40 que vai te falar tudo o que eu quero te falar, para você entender. Vamos ler do 38 em diante. Hebreus, capítulo 11, verso 38 e 40. Homens dos quais o mundo não era digno. Eram errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, cavernas da terra. E todos estes, tendo sido testemunhos pela fé, não alcançaram a promessa. Não alcançaram a promessa. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Aí que mora o grande segredo. No dia que eu entendi esse versículo, eu entendi que o inferno não é o lugar para onde vão os perdidos eternamente. Mas o inferno é um lugar temporário dos perdidos. Olha só a diferença. Aí você lembra que o rico, ele estava em um lugar e Lázaro estava em outro. E aqui na direita, vamos por assim dizer, aqui na direita, Lázaro estava o quê? Estava sendo consolado no seio de Abraão. Já na esquerda estava quem? Estava o rico sendo atormentado. Então aí você entende que esse lugar é chamado de inferno, ou mundo dos mortos, né? O seio de Abraão é um só. E ambos não foram desativados ainda. A gente vai entender. Por que eu digo isso? Por quê? Porque em Apocalipse capítulo 20, o verso 14 e 15 diz assim, ó, e a morte e o inferno foram lançados no lugar no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não for achado escrito no livro da vida foi lançado
no lago de fogo. Ou seja, isso aqui significa que esse inferno, ou seja, o mundo dos mortos, o tal inferno, que é o mundo dos mortos daqueles que não herdaram a salvação, vai ser lançado aonde? No lago de fogo que queima eternamente. Então, voltando um pouquinho, aí você diz assim, Helder, mas em Mateus 27, 51, 53, você vai achar um relato que algumas pessoas já ressuscitaram. E onde essas pessoas estão? Não sei. A Bíblia não descreve, eu nunca achei, nunca ouvi falar. Já perguntei a pessoas, professores meus, eles não souberam, eles nem sabiam que esse texto queria dizer isso. Mateus 27, 51, 53, provavelmente eles voltaram para o mesmo lugar, o seio de Abraão. Onde é que os perdidos vão quando eles morrem aqui na Terra? Quando eles partem daqui da Terra? Vão para o seio de Abraão, para o lugar de tormento. É um pré-tormento, não é um inferno. Não é o lago de fogo. Mas já existe um pré-tormento. Tá certo? Então a palavra inferno, não tenha medo da palavra inferno. A palavra inferno significa mundo inferior, ou mundo, submundo, né? Submundo. Aqueles que morrem vão para o inferno, sim. Agora, uns vão. É porque foi mal traduzida essa palavra. Agora, uns vão para o lado direito do seio de Abraão, outros vão para o lado esquerdo. Agora, aí sim, quem for para o lado esquerdo vai cair no lago de fogo, porque uma vez morto, não tem mais recompensa, diz a palavra de Deus lá em Eclesiastes. Aí diz aqui, ó, para que alguém questione essa passagem aqui, ó, de Mateus 27, 51, 53. Então, por isso que eu já estou lendo. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fendeu-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Veja aqui que é muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Não todos, não todos. Então está falando dos santos, sim, mas muitos corpos de santos. Então só aqueles que estavam naquela região ali. Então muitos foram ressuscitados. Para onde eles voltaram? Para o mesmo lugar. Só que tem um problema. Eles ressuscitaram e saíram aqui, ó, o 53, e saíram dos sepulcros depois da ressurreição dele, de quem? Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Mas essas pessoas não voltaram a viver, então elas voltaram e hoje se encontram no mesmo lugar de onde elas vieram e voltaram para o mesmo lugar, o seio de Abraão. Esse seio de Abraão, ele não pode ter sido desativado. Eu não encontrei nenhum versículo que diz isso, nenhum versículo que você morreu, já está na cidade santa, com Cristo. Não, você lembre-se que lá em João está escrito que eu vou e vou vos preparar lugar e voltarei para vos buscar. Então esse lugar não existe de fato para nós ainda. Ele será futuro. Então você vai encontrar tudo isso aqui. Então a narrativa de tudo isso é bem simples. Olha só, vamos à narrativa dos fatos. O seio de Abraão, para onde foi? Lázaro, na direita do seio de Abraão. O rico no lado esquerdo do seio de Abraão, né, onde teoricamente se localiza o tal inferno, mas esse seio de Abraão não terminou, não acabou ainda, não fechou ainda, ele será fechado quando os santos saírem dele, os outros saírem para receber a sua sentença de condenação e será jogado eles e o inferno no lago de fogo, que queima eternamente. Então, qual a conclusão de tudo isso? O inferno foi mal traduzido, a palavra inferno foi mal traduzida. Inferno não é o lago de fogo, não é o lugar de perdição. Inferno é um lugar de mortos, né? De mortos daqueles que vão receber a ressurreição para a vida eterna e daqueles que vão receber a ressurreição para terror e tortura eterna. Então, essa palavra foi desmistificada, né? E quando as pessoas morrem, vão todas praticamente para o mesmo lugar. Não teoricamente, teoricamente todos vão para o inferno, mas ambos vão. Um que crê em Cristo vai para o seio de Abraão, o lado direito, outros vão para o lado esquerdo. E assim se sucede até a vinda de Cristo, que aí serão tirados todos. Por que todos serão tirados? Porque a Bíblia diz aqui em Hebreus, cadê Hebreus? Hebreus aqui, ó. Ó, o 40. Porventura Deus, aqui, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, quem? Os que já morreram crendo em Cristo, sem nós, ou seja, eu e você que estamos sendo salvos agora, não fossem aperfeiçoados. Então eles estão esperando por nós. Glória a Deus por isso, graças a Deus por isso, e é por isso que a Bíblia diz também que primeiro os mortos em Cristo subirão, depois nós subiremos junto, né? Seremos transformados e arrebatados, segundo Tessalonicenses.
Eu quero terminar com os 2 versículos dos quais eu costumo terminar os meus vídeos, que é Mateus 4:4, que está escrito, que diz assim, ó: Ele, porém, respondeu e disse, está escrito, nem só de pão viverá um homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. João 7:47, João 5:47. Mas se não credes no que está escrito, não crereis nas minhas palavras. Fica na paz, fica na graça e até a próxima.